Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Na verdade não é uma boa tarde, eu acabei de me inteirar desse verdadeiro absurdo que eu vou comentar aqui para vocês. Realmente preciso reagir fortemente, de maneira indignada, a isso que eu acabei de ler. Ontem mesmo eu comentava sobre isso e dizia que temia muito que realmente essa reunião de hoje fosse conclusiva, no sentido de que os representantes do Flamengo, no caso o Landim, realmente aceitassem perder recursos pelas transmissões dos jogos em prol da criação dessa liga. E aí nós travamos nessa mesma madrugada na live um debate muito interessante, porque realmente eu acho muito injusto isso. Ora, o Flamengo realmente tem a maior torcida, o Flamengo realmente inspira mais paixão. Isso não é clubismo, isso é fato. Vocês viram o que aconteceu lá em Teresina agora? Vocês viram o que acontece em todos os rincões do país? Vocês entendem isso quando o Flamengo joga fora? Vocês sabem disso, dados factuais, realmente verdadeiros sobre a audiência. Qualquer jogo do Flamengo dá muita audiência. E aí é claro que as organizações, elas primam por negócios melhores. E que negócio melhor é esse? Obviamente é financiar os jogos do Flamengo. Ora, isso é histórico. É claro que aquele que produz mais tem que ganhar mais. Então agora o Flamengo, com o objetivo de criação de liga, e aliás eu até questiono isso, porque por todas as vezes que o Flamengo se juntou a outros clubes aqui do Brasil para poder organizar algo maior, o Flamengo sempre se ferrou. Leia-se claramente o que acontece até hoje, meus amigos, com aquela Copa União de 87, que o Flamengo ganhou e o STF deu ganho de causa ao Sport, que disputou uma final de Série B, inclusive, ganhando para o ímpar, dentro de um vestiário. Se você for olhar lá no site da CBF, você vai ver Sport campeão, quando foi o Flamengo, obviamente, aquele que foi campeão. E os próprios clubes que foram signatários daquele acordo, do Clube dos 13, vão contrários ao Flamengo também. Haja visto aí o que aconteceu com o São Paulo, em função daquela posse da taça de bolinhas, que acabou ficando com eles lá. Por quê? Porque o São Paulo, através do Aidar, era um dos organizadores do Clube dos 13, e no momento em que teve que dar a taça de bolinhas para o Flamengo, não. Ficou com a taça de bolinhas. Por isso eu digo para vocês, meus amigos, que eu sempre desconfio, e aí eu posso tecer também comentários sobre essa parceria, no meu entendimento, ininteligível e inexplicável com o Fluminense, por mais que esteja no regulamento para poder dividir o Maracanã, não paga nada, deve tudo ao Flamengo, ainda denuncia o Flamengo seguidas as vezes, ainda é contrário ao Flamengo também. O ano passado, meus amigos, quando o prefeito do Rio, o governador do Rio, haviam concedido beneplácito para ter público aqui, em função dos índices pandêmicos que nós atravessamos, todo o restante de clubes foi contrário, inclusive o próprio Fluminense, que não consegue botar 2.000 pessoas num estádio, num jogo importante. Todos eles, agora o Flamengo quer se unir de novo para a criação dessa liga. Eu vou ler essa reportagem para vocês, e ela é incrível, porque ela é do Gilmar Ferreira. Nós conhecemos o Gilmar, eu próprio já o entrevistei uma vez em outro canal. Jornalista que tem credibilidade, ele vai lá, escreve isso aqui e me estarrece, porque é exatamente aquilo que aconteceu ontem. E eu disse assim, caramba, eu temo muito que em prol de negócios o Landim realmente, novamente, ele precisa se explicar sobre isso, viu? Porque se não for isso aí, ele precisa se explicar. Ele que só aparece em vitórias do Flamengo, jamais aparece em derrotas. Então não adianta ficar reclamando que o que eu estou postando aqui é fake news. Vai reclamar então com o Gilmar Ferreira, ou então ele próprio convoca uma entrevista para poder dizer isso, porque não é possível que um rubro-negro não vá se indignar com o que eu vou ler aqui. Ora, se o Flamengo inspira mais audiência, é muito justo que o Flamengo ganhe mais, sim. Ora, então agora são preceitos socialistas aqui que, na verdade, nunca se provaram, inclusive concretos, ao longo de toda a história. Nós vimos isso durante toda uma vida, não estou falando de política aqui, mas agora o que é isso? É o Flamengo dividindo as cotas
de participação com clubes que não põem 1.000 pessoas dentro do estádio. Ora, francamente, em prol do quê? Da criação de uma liga para quê? Se esses clubes todos se odeiam e principalmente odeiam o Flamengo também. Ora, principalmente, meus amigos, quando vem de novo do mesmo Rodolfo Landim, da mesma presidência do Flamengo, esses caras entregam o Flamengo, além de contratarem mal os treinadores, além de contratarem mal os jogadores, além de quererem pagar 60 milhões por esse belga aí que entregou a paçoca lá, que nunca fez uma partida boa, ainda tem essa daí. Eu vou ler essa aqui, eu tenho certeza que você vai ficar estarrecido. E se isso não for verdade, vai reclamar com o Gilmar Ferreira, vai reclamar com o jornal? Ou então, companheiro, que convoque uma entrevista e diga que isso é verdade, ao invés de ir contra mim, porque estou lendo aqui uma reportagem e eu digo a vocês, porque realmente tenho que lê-la, viu? Esse tema aqui não é político, ele é técnico, ele é gravíssimo. Tá aqui, ó, essa foto aqui é de um advogado niteroense, que vem a ser até filho do Sérgio Ziveiter, ex-presidente do tribunal aqui do Rio de Janeiro. Ele está aqui, ó, o advogado Flávio Ziveiter, representante da Codajas Esportes Capital, conseguiu convencer o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, a aceitar o sistema de divisão das cotas de transmissão dos jogos a partir da criação da Liga Independente dos Clubes. O discurso usado no convencimento ainda não se sabe. Como é que esse rapaz aqui, que é um menino, vai convencer o Landim de um absurdo desse? Ele que convoca uma entrevista para falar que não é verdade. Aí está ele aqui, o discurso usado no convencimento ainda não se sabe. Claro, o Gilmar já põe isso aí, ele não me falou, mas ele já põe para que nós reflitamos. Ou seja, que argumentação teria sido essa tão poderosa desse advogado para tentar convencer o Landim, que é presidente do Flamengo, para o Flamengo abrir mão de receita? É inacreditável uma coisa dessas. Inacreditável. É para acabar com o resto do teu dia quando você lê uma coisa dessa. Eu já chamava a atenção que isso poderia acontecer. Aí tá aqui, não é possível que o Flamengo vá aceitar, o Conselho do Flamengo vai aceitar uma porra dessa, cara. Não é possível, meu amigo, que o Flamengo, através do seu Conselho Deliberativo, aceitar uma porra dessa daí. Porque tudo que ele propõe, o Conselho agora aceita. Não é possível. Não é possível que isso aqui possa passar pela cabeça de qualquer companheiro rubro-negro. Passa pela cabeça, sim, dos anti-rubro-negros, obviamente interessados na nossa receita. Ora, agora lá em Teresina, tivemos que pagar R$300 para estar dentro do estádio, encheu. Isso é exploração da nossa audiência, da nossa ressonância, da nossa capilaridade. E esses caras ainda ficam falando em torcida terceirizada. É inacreditável isso. Não estou querendo isolar o Flamengo, eu só não estou querendo que o Flamengo, meus amigos, ingresse num tipo de uma ação dessa que se prejudique. E o companheiro foi convencido. Aí está aqui, o discurso usado no convencimento ainda não se sabe, óbvio. Ele está querendo dizer o quê? O que ele teria falado de tão relevante para que o companheiro que é presidente do Flamengo, que devia estar lutando por nós, acatasse uma coisa dessa? Aí está aqui. Mas em linhas gerais, a nova distribuição prevê que a diferença entre o mais e o menos remunerado seja de 3,5, replicando o modelo aplicado pela La Liga. Isso é um absurdo. Realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. E rivalidades também. Nesse caso, pelos ganhos presumidos, o Flamengo e o Corinthians perderiam fatia considerável de receitas após o fim do contrato com o Grupo Globo em 2024. Esse Landim é maluco, rapaz. O que esse advogado prometeu para ele? Eu quero perguntar aqui, de acordo com o que o Gilmar está dizendo, o discurso usado no convencimento não se sabe. O que esse advogado prometeu para ele, para que ele acatasse isso aqui? Nesse caso, pelos ganhos presumidos, o Flamengo e Corinthians perderiam fatia considerável de receitas. Como é que pode ser possível o cara, presidente do Flamengo, concordar com uma coisa dessa? Esses clubes todos dependem do Flamengo. Todos eles vão jogar contra o Flamengo, aumentam logo o preço do ingresso, porque sabe que é garantia de estádio cheio. Pelo amor de Deus, não é agora não, hein? Quando o Flamengo está bem. Não é agora quando o Flamengo se soergueu. Não, senhor, isso aí era até na época das vacas magras. Flamengo lutando lá para não ser rebaixado e dirigente de clube outro, botando ingresso caríssimo lá para encher estádio. Sinceramente, esse cara é presidente do quem? Do Vasco, pô. Esse Landim é presidente de quem? Me diga aí, de que clube ele é presidente? Porque do Flamengo ele não pode ser.
Aí tá aqui, esse é o trunfo apresentado a representantes de futuros membros da já nominada Libra. Libra é o Carvalho. Pô, em reunião na manhã dessa terça-feira, o bloco fechado, a CSK, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Bragantino, autorizou a convocação da Assembleia reunida em caráter de urgência. O objetivo é atrair os emergentes que compõem o Forte Futebol, ou seja, uma outra facção, unificar os interesses do clube e oficializar a criação de uma só liga. Nele estão Atlético do Paraná, América Mineiro, Atlético Goiânia, Avaí, Ceará, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Juventude, Goiás, com Paranaense, Mário Petraglia à frente, sempre ele, malandro. Malandro no sentido de realizar bons negócios, malandro. Aí tá aqui, Rubem Menin, homem forte do Atlético Mineiro, gosta das premissas da Libra, representada pela CSK, mas é simpático a causa dos menos favorecidos. Uma ova, ele é menos favorecido. O Atlético Mineiro é menos favorecido, porque o Atlético Mineiro, se não fosse o mecenato, estava aí. Como tem o mecenato, deve mais de 1 bilhão. Se não fosse, não estava funcionando. Ele também é menos favorecido, o Atlético Mineiro. É por isso que ele é simpático a essa causa. Pô, não é possível. Quero perguntar a você aí, companheiro. Me diga aí, dê a tua opinião. O Landim é presidente de quem? Me fala. Isso é presidente do Flamengo? Se ele tiver aí, se por acaso tiver acesso a esse vídeo, aos assessores puxa-sacos dele, pois então que ele convoque uma entrevista e esclareça, porque o que está aqui é isso aqui, ó. Não é fake news, foi o Gilmar Ferreira, jornalista que tem credibilidade, publicado pelo Jornal Extra. Se ele está errado, o Landim tem que ir contra ele. Agora, o meu papel é esse, chamar a atenção de você para esse absurdo aí. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, cara. Pô, esse cara parece que é presidente do Vasco. Porra, francamente, cara. Pô, fora. Tem que ir para fora. Pô, parece até o belga entregando ouro ali para os adversários. Hoje, 10h30, tem uma live. Hoje, terça-feira. Saudações, rubro-negro.